foi feito para andar sozinho. Os grupos de comunhão, o GC, são o coração da nossa igreja e temos 3 convites especiais para você que deseja se conectar. Quer fazer parte? Se você busca encontrar sua turma, crescer na fé e criar laços verdadeiros, temos um GC esperando por você. Você quer liderar? Se você sente o chamado para guiar pessoas, multiplicar a visão e pastorear vidas, venha se tornar um líder de GC. Quer ser um anfitrião? Se você tem um espaço em casa e um coração hospitaleiro, abra sua casa para abençoar pessoas e seja um anfitrião de GC. Para qualquer uma dessas opções, o caminho é um só. Liga lá no Connect. Nossa equipe está pronta para te dar todo o suporte e orientação. Venha desfrutar da comunhão no corpo de Cristo. Somos uma grande igreja com um grande coração. Se interessou? Acesse cnconnect.com.br e venha fazer parte de um grupo de comunhão. Nós esperamos por você! Informamos que cultos e eventos realizados neste local poderão ser filmados e fotografados para fins de registro e divulgação da comunidade das nações. Ao permanecer neste ambiente, você autoriza gratuitamente o uso de sua imagem e voz em mídias digitais, redes sociais, transmissão ao vivo e materiais institucionais e publicitários da igreja. Caso não deseje aparecer, informe nossa equipe antes do início da gravação. Agradecemos a compreensão e Deus o abençoe. Você não foi feito por Deus para seguir o caminho da maioria. Você é uma pessoa especial que Deus te chamou para um propósito especial na face da terra, e vai custar algo de você.
mas vai valer a pena. Eu vim para anunciar a vocês. Vocês também não são somente humanos, vocês também são espírito. Em 2026, vocês precisam começar a viver como espírito, como espírito, como espírito. Embora a gente esteja profetizando a respeito de 2026, 2025 ainda não acabou. Deus pode fazer muitas coisas. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o livra o Senhor. Para sermos inabaláveis, nós precisamos estar apegados à única coisa inabalável que nós temos na vida, e é o Senhor. Não há mais nada inabalável na sua vida, absolutamente nada. Toda a área da nossa vida que Cristo governa, o Espírito Santo movimenta. Eu profetizo movimento. A área da estagnação será a área do romper de Deus na sua vida. The Lord says, Brazil, I am about to bring a new wave of my spirit. Mas o Senhor está dizendo, Brasil, estou prestes a trazer uma nova onda do meu Espírito. Será uma onda do Espírito Santo como nunca visto antes. Ele é o Senhor dos exércitos. Quem é Ele? O Senhor que luta por nós. Ele é o Deus que comanda o impossível. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. É o Deus que entra para reinar em todas as áreas da sua vida. Então, portas se abrem. Rei, entre. O governo é teu. Onde Ele governa, o caos perde território. Onde Ele entra, guerras mudam de direção. Onde Ele passa, tudo se curva. Todo joelho se dobra. Você não foi feito por Deus para seguir o caminho da maioria. Você é uma pessoa especial que Deus te chamou para um propósito especial na face da terra. E vai custar algo de você, mas vai valer a pena. Eu vim para anunciar a vocês. Vocês também não são somente humanos, vocês também são espírito. Em 2026, vocês precisam começar a viver como espírito. Eu convido a igreja para ficar todos de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus. Vamos elevar nossos olhos para Cristo nesse exato momento e vamos curvar nossa cabeça. Vamos agradecer a Deus por esse dia que Ele fez para nos abençoar. Não vamos olhar agora para trás e nem lá para frente, porque atrás é depressão e para frente é ansiedade. Vamos viver o hoje. Vamos colocar Deus agora na nossa vida. Vamos agradecer. Curva suas cabeças. Quando Josué estava na beira do Jordão, Deus falou assim: Josué, fica de pé, que eu quero falar com você. Você que estiver sentado, fica de pé. E levante seus olhos agora, como eu falei. Comece a colocar agora a sua mente em Cristo. Comece a agradecer, comece a orar, comece a dar glória a Deus, dá aleluia. Mistura isso aí, glória a Deus, aleluia. Você que fala em língua estranha, você que é batizado nas águas e batizado com o Espírito Santo, esse é o momento de você colocar o Espírito Santo em evidência. Fala assim: Senhor, eu estou aqui nesse exato momento, nesse domingo maravilhoso que o Senhor fez para nós. Senhor, eu agradeço a Ti porque eu abri meus olhos. Pai, eu Te agradeço porque o Brasil está abrindo os olhos agora. Pai, eu Te agradeço, Pai, pela minha família. Pai, eu Te agradeço, Senhor, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha mãe, pelo meu pai que já foi, ele está contigo. Pai, eu Te agradeço por essa igreja já está cheia
de pessoas agora agradecendo por esse domingo maravilhoso. Pai, eu te agradeço porque aqui não tem doença. Eu te agradeço porque aqui, Pai, as pessoas estão contigo nesse exato momento, só te agradecendo aquilo que o Senhor fez no passado, aquilo que o Senhor está fazendo agora e aquilo que o Senhor já fez no nosso futuro. Pai, é só te agradecer por tudo isso aqui. A palavra hoje profética, Senhor, é agradecer a Ti, Jesus, que foi pendurado numa cruz, e hoje o Senhor está ressuscitado, e nós estamos ressuscitados junto contigo, Pai. É só isso que queremos agradecer, porque em nós somos hoje, como o Senhor diz, o Cristo em nós é a esperança da glória de Ti nesse exato momento. Então toma o Brasil em Tuas mãos, toma essa igreja em Tuas mãos, enche essa igreja da Tua glória, enche Brasília da Tua glória, enche o Brasil da Tua glória agora, Pai. É isso que nós queremos, só a Tua glória, como diz Isaías. Eu agora não olho mais com os olhos carnais, eu olho com os olhos espirituais. Se eu olho com os olhos espirituais, eu vejo a Tua glória. Eu vejo a Tua glória aqui, Pai, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Convidamos a Tua presença, Deus. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Queremos a Tua presença. Queremos a Tua glória. Queremos Te conhecer. Presença, Pai, nos rendemos ao Teu Espírito. Vem habitar entre nós, Jesus. Vem habitar entre nós, Jesus. Toma-me, rendido estou. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Viver.
preciosa eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida
amor, Jesus, que nos encontrou, que nos encontra. Nós estamos rendidos a Ti, Senhor. Rendidos a Ti, Jesus. Rendidos ao Teu amor, Senhor.
Ainda com seus olhos fechados durante essa manhã, concentre-se em ouvir aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja. O livro de Apocalipse vai dizer: aquele que tem ouvidos de ouvir para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você que ora em línguas, você pode orar em línguas durante um período essa manhã. Você que ainda não foi batizado com línguas estranhas, nessa manhã erga suas mãos aos céus e diga a Ele que Ele é adorado, que Ele é glorificado, que o nome dEle está acima de todo nome, de que Ele é o único Rei sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, os nossos negócios, sobre a nossa nação, que Ele está acima de qualquer governo, de qualquer presidente, de qualquer general. Ele está acima de tudo e todos. Ele é aquele que vai na frente sempre, é aquele que o mundo está nas suas mãos, é aquele que era antes de existir, Ele é aquele que é o verbo que se fez vivo, é aquele que ninguém pode lutar contra, que todos os deuses que o desafiaram foram derrotados, que todo nome que tentou ser maior que o dele foi subjugado. Em João, no capítulo 6, no verso 68, durante a última ceia, quando Jesus questiona os discípulos, dizendo: vocês também querem ir embora? Vocês também acham as minhas palavras duras demais? Então Jesus os desafia, dizendo: vocês querem ir também junto com aqueles que já foram? Então Pedro, cheio do Espírito, revela a Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor? Essa manhã é um convite a olhar para o Senhor e dizer: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você consegue começar a dizer isso para o Senhor essa manhã? Você consegue tirar o olho daquilo que te aflige e começar a dizer ao Senhor: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, para onde iremos nós? Para onde voltaremos? Nós não temos mais para onde voltar. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Olhe para o Senhor essa manhã, erga as suas mãos aos céus e diga a Ele: Senhor, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Comece a entoar um cântico de adoração a Ele, de gratidão a Ele, e comece a dizer a Ele: Papai, nós não queremos ir para lugar nenhum, nós queremos permanecer na Tua presença. Senhor, nós queremos fazer um compromisso de permanecermos na Tua presença, até que o Teu propósito seja cumprido em nós e por meio de nós, em nome de Jesus. O céu se une à terra como um beijo
aplauda ao Senhor com alegria, com gratidão, porque Ele é bom em todo o tempo. Você pode se assentar. Que manhã maravilhosa, que dia abençoado. A palavra de Deus diz que o Senhor preparou esse dia para você. E quando Deus prepara algo para nós, Ele sempre tem algo especial a oferecer. Semana passada eu vim no culto aqui das 8, das 10 e fiquei nos dois. Eu tinha tido uma dificuldade anterior de vir no culto das 8. Mas quando eu vi, amado, se você vier em todos os cultos de domingo, você vai perceber que Deus se manifesta de uma forma especial em cada um deles. Ele tem óleo fresco e óleo novo para cada momento que você se encontrar com Ele. Todas as vezes que você encontrar com Jesus, Ele vai tocar em algo dentro de você que Ele ainda não tinha tocado. Ele vai modificar na sua mente algo que Ele ainda não tinha modificado. Ele vai mexer na sua alma algo que Ele ainda não tinha mexido. Então cada momento com o Senhor é especial, único. É único. Não perca nenhuma oportunidade de estar com Deus, amém? De estar com o Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14. É um texto bastante conhecido. E a partir do versículo 13 diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar do deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de uma compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é agradável que vão dar-lhes de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E eles disse: Tragam-nos aqui. O que eu gosto nesse texto, e ele vai fazer ele traz uma ideia de muitas vezes isso acontece na Bíblia, em que Deus pede algo. Ele fala: olha, o que você tem? E ele diz: então traz aqui o que você tem. São 5 pães, são 3 peixes, traz aqui o que você tem. Você vai ver um homem com um único filho e Deus fala: traz aqui o que você tem. Você vê uma mulher com pouca farinha e pouco azeite e o profeta diz: traz aqui o que você tem. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor, Ele nos pede. Muitas vezes nós vemos diante da presença do Senhor para pedir, não é? A gente pede mesmo, porque Ele é um pai, e a Bíblia diz que Ele é um pai bem melhor do que a gente, e Ele com certeza vai nos dar coisas melhores do que nós daríamos, é o que diz a sua palavra. Então nós pedimos, mas muitas vezes o Senhor pede. É Jesus diante do culto, vendo uma mulher entregando a sua única moeda. Por muitas vezes você vai perceber que o Senhor está te pedindo algo. E por que Ele nos pede algo? Ele nos pede algo para nós termos a consciência de que a nossa confiança não está naquilo que nós temos. A nossa confiança não está naquilo que está nas nossas mãos, mas a nossa confiança está nas mãos dEle. Porque eu sei que o que eu entrego nas mãos dEle se multiplica, melhora e algo sempre volta. Em todas as situações que eu falei para você aqui agora, que Deus pediu algo, lembre-se. Pensa nos textos. O filho que é entregue, o bolo que é entregue, a oferta que é entregue, tudo aquilo que Ele pede, Ele com certeza, Ele está pegando o seu coração e dizendo: vamos lá, você tem essa capacidade de confiar em mim? Você tem essa capacidade de crer que você pode me entregar e eu te oferecer de volta algo melhor e maior? Então, quando nós estamos aqui no momento de oferta, saiba que você está entregando, mas você está recebendo. Todas as vezes que você estiver entregando, você estará recebendo. Eu tive uma experiência ano passado. Os meus filhos, eles vêm comigo aqui, normalmente nos cultos das 8. E se vocês repararem, eles são bem sérios, né? Bem sérios, eles são autistas. E aí eles não olham nem para o lado, não levantam. E às vezes eu dou uma cutucada, levanta a mão, fala a palavra e tal. Mas eles ficam bem quietinhos no canto deles, recebendo de Deus a palavra. E jamais impeça seus filhos de vir à igreja de receber a palavra. Eu fui uma criança que conhecia a palavra na escola dominical, num banquinho, num quintal. E eu me apaixonei por ela e ela é a coisa mais preciosa da minha existência. Porque eu ouvia aquela palavra e ela fazia algo dentro de mim. Então, às vezes você olha uma criança, você olha alguém quieto, calado e você pensa: Deus não está falando com ele. Mas a palavra de Deus sempre vai e não volta vazia. Então, sempre traga seu filho para ouvir. Deus está fazendo, amém? E aí eu tinha combinado com eles que eu ia sair no dia do meu aniversário com eles e a gente ia fazer um lanche.
E aí eu vim no culto, ao domingo, o lanche a gente ia fazer na segunda-feira. E eu falei que eles eram autistas, por quê? Porque tudo com eles tem que ser combinado antes. Porque se você vier de supetão, aí dá piripaque. Então a gente combina sempre antes. Eu falei, olha, segunda-feira nós vamos sair e nós vamos lanchar para comemorar meu aniversário. E eu estava num culto aqui, da manhã, no culto das 8. E aí a pessoa que fez a oferta tocou profundamente no meu coração. E eu, Jesus, eu vou entregar o dinheiro do lanche. E aí eu entreguei o dinheiro do lanche. Gente, mas foi sobrenatural. Quando foi na segunda-feira, eu tinha combinado com eles que eu ia lanchar com eles. Eu ia ter que descumprir o combinado, porque eu tinha usado aquele dinheiro e tinha entregado nas mãos do Senhor. Quando foi segunda-feira, eu recebi um Pix. E eu recebi uma mensagem. O Espírito Santo de Deus me tocou para que eu te enviasse esse Pix. E aí a pessoa ainda botou bem assim, não é muito não, é para você tomar um lanche. Então Deus sabia exatamente o que eu tinha entregado. Deus sabe o que você entrega. Se é uma moedinha, se é um desprender, se é algo mais. Às vezes alguém aqui do lado está dando R$1.000, tranquilão. E você está dando R$10 e é o seu pão de amanhã. Deus sabe o valor que aquilo tem. Não é um valor de dinheiro, não é um valor mensurável. É um valor de entrega, de alma, de confiança ao Senhor. Os obreiros vão estar passando e você vai pegar o seu envelope e vai dizer, Senhor, aqui está a minha entrega, porque eu sei que a minha entrega sempre volta. Sempre volta, sempre volta. Não tem nenhuma vez que o Senhor deixará você sem que a sua necessidade seja suprida. Se você pensar em toda a sua história, você já passou sim por muitas dificuldades. Eu já passei sim por muitas dificuldades. Mas não vai ter um momento que você vai dizer, estive só. Não vai ter nenhum momento que você vai dizer, estive só. Porque Deus sempre está conosco, cuidando de nós e suprindo as nossas necessidades. Às vezes acontece da gente achar que algo é necessidade e não é. E Deus sabe exatamente aquilo que você precisa. Então Ele supre naquilo que você precisa. E pode ficar tranquilo, que aquilo que você entrega sempre volta no Senhor. Porque Ele é bom. E o único motivo para a escassez existir é para Ele mostrar o poder que Ele tem. Esse é o único motivo. Se você for ler a palavra de Deus, você vai perceber. Todas as vezes que a escassez surge, é para o Senhor mostrar o poder que Ele tem. Então fique tranquilo. Se você está vivendo dias difíceis, em breve você vai viver águas tranquilas e passos verdejantes em nome de Jesus, porque essa é a promessa dEle. Pega o seu envelope, fique de pé, com o coração agradecido por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Fique de pé. E fique com o coração disponível, tenha o seu coração disponível. Sabe, uma das minhas orações, esse ano, nós estamos dizendo que é o ano de governo do Senhor. E uma das minhas orações, e precisa ser a sua oração também, é: Senhor, governa todas as áreas da minha vida. Então Ele precisa governar a nossa área financeira, a nossa área sentimental, a nossa área relacional, a nossa área ministerial. O Senhor, Ele governa sobre tudo em nós, amém? Você crê nisso? Oremos então. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que nunca nos falta, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em todos os dias nós temos visto o teu cuidado e o teu amor e a tua graça se manifestando em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o fim de toda escassez. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que onde houver escassez, a sua glória se manifeste. Onde houver escassez, o seu poder se manifeste. Porque é para isso que a escassez existe, para que o seu nome seja exaltado nela. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa oferta que o meu irmão vai entregar essa noite seja multiplicada essa manhã, seja multiplicada, transbordante, sacudida, e que ele tenha, Pai Celestial, um grande testemunho para contar, para engrandecer o teu nome naquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós. Nós te agradecemos. Com essa oferta nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Começamos este CN News daqui do Congresso Nacional, declarando que o sol da justiça está brilhando sobre a nossa nação. Aumente suas expectativas. O Congresso de Verão, com o tema O Sol da Justiça, começa nesta semana, de 29 a 31 de janeiro, no Ipca Hall. Estaremos com Felipe Rodrigues, Caio Coppola, Azaf Borba e muitos outros nomes, e claro, nossos bispos JB e Dirce Carvalho. A entrada é gratuita. Esperamos por você. E tem novidade na área. Chegou o livro físico do novo devocional dos bispos JB e Dirce Carvalho, Conversas íntimas com o Espírito Santo. Para você que quer um ano de intimidade e direção, a hora é essa. Adquira o seu em nossa loja ou através do site editorachara.com.br. Atenção, casais da CN! Nos dias 20 e 21 de fevereiro acontece a segunda edição do REM, Reto de Empoderamento Matrimonial. Uma imersão imperdível para fortalecer o vínculo conjugal e a união em Cristo. Participe! Ama dança ou teatro? A Cia Vivos está de portas abertas. Se você quer servir com seus dons, procure nosso balcão de atendimento e saiba como participar. Você é novo por aqui? Participe do Check-in. Dia 22 de fevereiro, às 9 horas, no galpão da CN Cia. Venha entender nossa visão e descobrir seu lugar nessa jornada. Decidiu por Jesus? Anote na agenda. O aulão do batismo será no dia 28 de fevereiro, às 10 horas. E o batismo no dia 7 de março, às 16 horas, na CN Ipca. Venha declarar a sua fé. E os GCs estão de volta. Se você já faz parte, programe-se para participar. E se ainda não, envie uma mensagem para nós. Com certeza tem um GC pertinho de você. Para inscrições e mais detalhes de todas essas notícias, acesse cnnews.com.br. O Jesus Gen voltou com tudo. Tem alta voltagem sexta às 20 horas, Relive no sábado às 19h30 e ID domingo às 19 horas. Veja onde você se encaixa e venha viver esse novo tempo. Quer destravar seu destino ministerial? A Academia das Nações prepara você para servir com excelência dentro e fora da igreja. Matricule-se já em academiadasnações.com.br. Nós encerramos por aqui. Lembrando que o congresso começa nesta quinta-feira. Um ótimo culto e até a próxima. Tchau, tchau! Bom dia! Todos bem? Felizes de estarem na casa do Senhor nesta manhã? Amém? Como eu sempre falo, faço questão de dizer como nós somos privilegiados por recebermos esse pão fresco. No domingo passado, quando terminou o culto das 10, eu encontrei algumas irmãs no banheiro e a gente conversou sobre isso. A gente falou como pode alguém viver sem Jesus, sem ter essa experiência extraordinária que nós temos de transformação com Ele, de ter a comunhão, de ter o privilégio que nós temos de ouvir uma palavra de direção a
cada culto que nós nos reunimos e como o PH disse durante o profético, como ele ministrou aos nossos corações, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna, amém? Então que privilégio nós estarmos aqui, onde nós recebemos as palavras de vida eterna. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, em 1 Samuel, nós vamos ler os versículos de 17 a 30. E eu já falei aqui que a história de Davi, ela é a história preferida do meu filho. Então, quando a gente vai colocar ele para dormir, muitas vezes ele pede para a gente contar a história de Davi e Golias, como ele diz. E é interessante porque à medida que eu vou contando para ele, o Espírito Santo, ele vai trazendo alguns momentos, e aí ele fala para mim, vai lá na palavra depois, porque eu vou contando a história ali, né, para uma criança, conforme eu vou me lembrando, e ali quando eu estou contando para ele, o Espírito Santo fala assim, procura na Bíblia esse trecho, essa situação, porque existe algo para te entregar sobre isso. E eu acho incrível isso da parte de Deus, como o bispo sempre nos diz aqui, é o Deus em cuja presença eu estou. Então quando você está com o seu filho, quando você está com o seu marido, quando você está com a sua esposa, quando você está no seu trabalho, se você vive uma vida que você tem essa consciência da presença, se prepare, porque o tempo todo Deus pode ministrar ao seu coração, amém? E a palavra de Deus diz então, em 1 Samuel 17, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para os teus irmãos uma efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passaram Saul e ele. E todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento, guardando já as tropas, saíam para formar-se em ordem de batalha. E os gritos e chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele. E temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e dará por mulher a sua filha. E a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse, por que descestes aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo tornou-lhe a responder como dantes. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra é esse tesouro que o Senhor nos deixou, é esse tesouro vivo que traz transformação
transformação, cura e libertação aos nossos corações. E o que nós vamos ministrar nessa manhã é a Tua palavra, Deus. E o que nós vamos ouvir nessa manhã é a Tua palavra, Espírito Santo. E ela tem poder para fazer as divisões que são necessárias na nossa alma, para alinhar as nossas condutas e principalmente para gerar cura, libertação e transformação nas nossas vidas. E nós queremos dizer que o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Existem momentos secretos que o Senhor nos direciona para algo e existem momentos públicos que o Senhor nos aponta. E é importante que na nossa caminhada cristã, a gente faça esse discernimento, a gente faça essa distinção, que existem momentos secretos, que o Senhor vai nos dar uma direção, Ele vai nos dar instrução. E existem momentos públicos que o Senhor vai nos apontar. E Davi, ele viveu esse momento secreto, onde Deus estava dando para ele uma direção um pouco antes desse texto que nós lemos. Que é quando Samuel procura Davi para ungí-lo como rei. E algo que naquele contexto em que Samuel estava procurando Davi para ungí-lo como rei, parecia uma insanidade, era um contexto que não fazia sentido. Por quê? Porque Israel tinha um outro rei. Ele tinha Saul como rei, né? Israel tinha Saul como rei sobre eles. E Davi, ele estava tão escondido que Samuel, ao chegar lá na casa de Jessé, o pai de Davi, Samuel chegou ali para aquele banquete. Davi não estava presente. E Samuel precisou mandar chamar, perguntar se ele tinha mais um filho. Porque ali não estava, na presença dele, quem Deus tinha dado uma direção para ungir como rei. Então ele estava tão escondido que até na sua própria casa ele não foi inicialmente encontrado. Então quando a gente olha para esse contexto de direção que Davi recebeu, ele parece uma insanidade. Porque existe um outro rei, ele não era uma pessoa conhecida, ele não era uma pessoa cotada entre a própria família para ser uma pessoa que estava ali na presença do profeta. E como o profeta era uma pessoa de peso importante na nação, então pensa que você está indo para um evento, algo importante, e não tem lugar para você. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que passou por uma situação e ela abriu o coração de como isso foi doloroso para ela, de que ela foi a um evento, a um ambiente, em algo, e não existia para ela ali um lugar. E só Jesus para trazer cura nos nossos corações quando nós somos ofendidos dessa maneira. Então, Davi recebeu uma direção da parte do Senhor nesse contexto. Então parece sim uma loucura, parece sim uma insanidade, mas nós temos que sempre, em qualquer situação, nos voltarmos para a palavra. Nós temos sempre que pegar, né? O Bill Johnson fala isso e é incrível. A gente não reduz o evangelho às nossas experiências pessoais, mas a gente pega as nossas experiências pessoais e a gente eleva elas ao evangelho. Então, todas as vezes que algo acontece nas nossas vidas, é importante que a gente traga a luz da palavra de Deus sobre as situações. Então, às vezes, nós teremos da parte de Deus direcionamentos que parecem uma insanidade. Eu compartilhei há uns dias atrás de uma palavra no culto das 10, onde eu estava ministrando sobre dízimos e ofertas, que esse ano, o que o Senhor pediu para mim e para o meu esposo nos negócios, parece uma insanidade. Os passos que Ele pediu para a gente dar num ano que o mundo está dizendo que é um ano de recuar, que é um ano para ter cautela, mas no meu espírito e no meu coração, o Senhor está dando outra direção, Ele está confirmando outros passos. Então, nesses momentos, para onde eu me volto? Para a palavra. E o que a palavra diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então eu quero te dizer, se existe uma direção da parte de Deus na sua vida, que aponta para a sua insuficiência, essa é uma excelente oportunidade para que essa direção aponte para a dependência que nós precisamos ter de Deus. Então, em todo momento que nós nos deparamos com algo que, pelos olhos naturais, por aquilo que nós conseguimos fazer, por aquilo que nós conseguimos calcular, por aquilo que nós conseguimos controlar. E é interessante que nós vivemos uma geração onde o controle, nós temos uma falsa sensação de controle tão elevada, porque a gente pode ver o clima, a gente vê o entregador se saiu com a comida, a gente vê o rastreio, a gente vai tendo essa sensação falsa de que nós controlamos tudo. E nós não controlamos, mas a nossa vida está na mão daquele que controla absolutamente tudo, daquele que tem bons planos ao meu respeito e ao seu respeito. Então não existe melhor lugar para a gente depositar a nossa confiança e a nossa dependência, da gente apresentar as nossas insuficiências do que aos pés da cruz, amém? Então esse é o melhor lugar que você pode depositar a sua confiança, que você pode depositar a sua dependência, que você pode colocar a sua esperança, amém? E é interessante porque a gente sempre tem uma palavra da parte do Senhor. E Jesus, Ele falou sobre isso. Então em Mateus, em Lucas, em alguns evangelhos nós vamos ter Jesus falando sobre a videira. E em João ele fala, João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, quando nós estamos nos deparando com uma insuficiência, nós precisamos nos lembrar que nós somos os ramos, que nós estamos enxertados na videira. Então, não é sobre o que nós conseguimos, mas é sobre nele nós tudo podemos fazer. Então, nós temos que lembrar que não é sobre nós. Na nossa caminhada, nós precisamos fazer esses alertas espirituais, nós precisamos sossegar a nossa alma e lembrar o nosso espírito de que a nossa dependência, de que a nossa vida, de que o nosso fruto, ele está nas mãos do Senhor. Então Jesus disse isso, que Ele é a videira, que nós estamos enxertados nele, que a partir dele nós temos fruto. A palavra de Deus também declara no Salmo 1 que aquele que está plantado ali, junto ao ribeiro de águas, ele dá o fruto na estação própria. Então nós precisamos estar próximos às fontes de água. Então se você quer ter uma vida frutífera, tenha uma vida próxima de Deus. Tenha uma vida enxertada em Jesus, que sem dúvida, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não volta vazia. E a palavra de Deus nos declara que na proximidade com o Senhor, nós teremos uma vida frutífera. Amém? Você recebe que na proximidade do Senhor, você desfrutará de uma vida frutífera em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E entre esse momento secreto, né, que foi o momento ali de Davi sendo ungido por Samuel, e o momento que a gente tem, né, um momento de direção secreto e um momento de apontamento público, existe uma caminhada. Existe um caminho que precisa ser percorrido. Então, se você está aqui nessa manhã e você tem promessas da parte do Senhor, você tem direções que Ele te deu para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério, para as suas emoções, existem direções que o Senhor já te deu. E aí existirá um momento, sim, de um apontamento público daquilo que o Senhor já te direcionou. Mas entre um momento e outro, existe um caminho a ser percorrido.
E que neste caminho que a gente percorre, a gente nunca perca de vista. Então esse é um lembrete que a gente precisa deixar aqui, né, na nossa mente, no nosso espírito, de que quando nós estamos caminhando, nós estamos percorrendo esse caminho, esse processo, que a gente não perca a nossa dependência de Cristo, que a gente tenha sempre isso como um farol que nos guia. E quando nós falamos de caminho, quando nós falamos de algo a ser percorrido, nós estamos falando de processo. Essa é uma palavra que crente ama, né? A gente está sempre ouvindo, sempre falando, eu estou no processo, Deus está no processo, e a gente vai entendendo esse agir de Deus nas nossas vidas. E eu acho isso muito interessante, porque quando eu me acheguei mesmo, eu cheguei na Comunidade das Nações em 2015, mas foi em 2018, 2019, que eu cheguei para um discipulado, que eu me abri com a pastora Jéssica, que eu abri meu coração para que Deus começasse a operar na minha vida. Então eu vim aqui, sentava nas últimas fileiras, depois eu passei, o limite para mim era ali onde a mesa do som ficava. Então eu fui aos poucos me achegando. E eu me lembro que eu conversei com a pastora num café, e eu lembro que eu estava na porta desse café e eu falei assim para ela: pastora, será que eu vou passar? Eu achava que eu tinha passado muita coisa na vida. Falei assim: pastora, será que eu vou passar mais coisas do que eu já passei? Eu não aguento, eu não vou ter força, eu não vou ter estrutura. E na minha cabeça humana, na força do meu braço, eu não aguentaria nada além daquilo que eu já tinha aguentado. E realmente eu não aguentaria. Mas no Senhor eu recebi força e poder para enfrentar gigantes que se apresentaram muito maiores do que aqueles que eu tinha enfrentado até então. E para a honra e glória do Senhor, cada um desses gigantes caiu. E hoje, isso é um testemunho na minha vida. Então, se você às vezes chega aqui como eu não tenho força, eu não consigo mais, eu quero te inspirar a se render ao Senhor, porque é na rendição que nós somos exaltados. Porque no processo, a gente vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente, porque o processo que nós vivemos, eles são processos vividos tanto em áreas das nossas vidas. Então todo o processo que nós passamos, ele é vivido em áreas, ele é vivido em estágios e ele é vivido em níveis. Então, Deus, por isso que o crente está sempre no processo, porque a gente tem muitas áreas nas nossas vidas, a gente tem muitos estágios e a gente tem muitos níveis. Então, como o profeta disse, Deus disse para o profeta: vem e mergulha, porque tem águas mais profundas. Então sim, cada vez mais a gente vai tendo águas mais profundas. E aí o incrível é que conforme a gente vai se aprofundando, a gente vai se desprendendo. E é maravilhoso viver a liberdade e a plenitude do Espírito Santo. Não se apegar às pequenas coisas deste mundo. Há uma razão que eu tenho, há um senso de justiça, as coisas têm que ser assim, porque é preto no branco, porque comigo é desse jeito. Quando você experimenta perdoar, quando você experimenta se render, você abre a sua vida para viver a plenitude e a liberdade que o Espírito Santo tem para ministrar sobre você. Amém? Então, se nós temos, um processo que se multiplica em áreas, em estágios, em níveis, essa manhã eu quero falar sobre 2 deles, que é o estágio da formação e o estágio da provação. O estágio da formação, ele exigirá de nós uma rendição. E o estágio da provação, ele exigirá de nós uma posição. Então, nós, como eu disse, são em áreas, em estágios e em níveis. Então, na nossa vida a gente pode estar enfrentando os 2 momentos. Eu posso estar em uma área da minha vida, num estágio de formação, e isso vai exigir de mim que eu me renda.
E eu posso estar em outra área, num estágio de posição, num estágio de provação, onde vai exigir de mim uma posição. E eu posso estar enfrentando os níveis distintos de tudo isso. Até aqui, existiu uma musculatura, existiu uma força, mas agora Deus quer me confiar mais, Ele quer ir além, então Ele vai subir o nível. E quando nós estamos no estágio de formação, a coisa mais inteligente que a gente pode fazer, e nós aqui estamos numa reunião de pessoas muito inteligentes, amém? Todos aqui com a sabedoria do Espírito Santo, é nos rendermos. A coisa mais inteligente que a gente pode fazer, a coisa mais sábia que a gente pode fazer, quando Deus está tratando com a gente um processo de formação, é que a gente se renda. Porque se o Senhor está querendo formar algo em nós, nós precisamos nos render. A palavra de Deus diz em Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Jó 22:29 declara, Deus rebaixa os orgulhosos, mas Ele salva os humildes. Então a melhor posição que nós podemos tomar é uma posição de rendição, de joelhos dobrados. Quantas vezes na minha vida eu tinha um senso de justiça elevadíssimo, elevadíssimo. Eu era assim, preto no branco, isso sim, isso não, isso serve, isso não serve. E os níveis de provação e processos que eu fui passando foram fazendo que eu me desarmasse desse senso de justiça. Porque existiram momentos de rendição que eu falava assim, Senhor, mas isso não é justo, mas isso não é certo, o jeito que fizeram, como foi, isso não é justo comigo, isso não é certo comigo. E aí o Espírito Santo ia trabalhando ali nesses momentos de secreto e de oração, e quantas vezes eu ouvi do Espírito Santo, você quer a justiça dos homens ou você quer a minha justiça? Você quer que eu faça o preto no branco? Você perdeu 2, você tem que tomar 2 de volta. Ou você quer entregar, se render e confiar que eu tenho infinitamente mais para você. E que a sua matemática, ela não cabe dentro, ela é muito pequena para aquilo que eu tenho para você. Então eu quero te convidar essa manhã a permitir que o Espírito Santo faça essa rendição em você também. E você não fique nessa matemática. Já eu perdi 2, Deus, então eu tenho que ter 2 de volta. Se renda e permita que Ele acrescente infinitamente mais na sua vida. Quantas vezes eu fui também orar e falar, mas o que tal pessoa fez é errado. E aí o Espírito Santo me constrangeu a orar e falar assim, quantas vezes você também não teve esse fim, você não teve esse desfecho, porque eu intervi com misericórdia na sua vida. Então, como termos outra postura que não seja a de rendição? Então, que você seja, nessa manhã, tocado pelo Espírito Santo. Porque não é no meu muito falar, não é com um monte de argumento que eu vou te convencer a se render. Porque esse poder, ele está no Espírito Santo. Ele não está em mim, ele não está em nenhum pastor. Quem nos convence do nosso pecado, das nossas condutas, é o Espírito Santo. Então dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, para que ele possa fazer todos os alinhamentos que são necessários. Amém? E o segundo estágio que eu quero falar, que é justamente o da provação, que eu quero falar um pouco mais, e com a graça do Senhor em 5 minutos eu falarei. Vou usar aquela estratégia, vou falar em 5 minutos e depois todo mundo fica em pé comigo falando mais 5 minutos. É o estágio da provação, que é quando Deus já formou algo em nós e agora isso será colocado à prova. Então, existe esse estágio no caminho. Quando Deus forma algo em nós, isso vai sim ser colocado à prova. E foi o que aconteceu
com Davi. E foi o que aconteceu com Davi. Ele recebeu uma direção no secreto e agora ele está caminhando para um apontamento público. E nesse apontamento público, é importante que a gente tenha um entendimento bíblico do que é um apontamento público. Porque às vezes a gente fica lendo a Bíblia com conceitos que não são bíblicos. E a gente acha que o apontamento público vai ser fogos que serão soltados, e um tapete vermelho que vai ser estendido, e um trono que será colocado para você se assentar. Mas não, o apontamento público de Deus é falar assim: esse meu filho está preparado para derrubar esse gigante, esse meu filho está preparado para dar resposta a esse problema que até hoje não tinha solução, mas nele eu formei o meu caráter, e a partir de hoje ele dará resposta a essa situação, amém? Então o apontamento de Deus sobre a sua vida é para trazer resposta e solução a um problema, a um gigante, a uma situação, para que você traga o céu para a terra, amém? Deus pode contar com você? Deus pode te apontar como esse homem, essa mulher de Deus, que vai poder trazer solução celestial para a terra, amém? E assim foi com todos. Quando a gente vai para a Bíblia, Gideão, que a Tarsila ministrou no último domingo, e trouxe a palavra para a gente, falando sobre esse apontamento. Neemias, Moisés, José, Josué, Davi, todos esses homens, Esther, todos esses homens, essas mulheres de Deus, eles foram apontados pelo Senhor para trazer mudança para uma situação, para trazer transformação sobre algo. E Davi, nesse processo que ele está passando, nós conseguimos identificar que ele está na aprovação. Por quê? Porque ele está mostrando nesse caminho o que Deus já tinha formado nele. E o estágio da aprovação, ele vai exigir de nós essa posição, essa postura, um posicionamento. E eu quero destacar aqui, rapidamente, 3 posturas de Davi, para que a gente aprenda com ele, para que a gente dê espaço no nosso coração, quando nós estivermos no nosso estágio de provação, até que a gente seja apontado publicamente para a gente derrubar os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas, amém? Primeiro de tudo, que fala no verso 17, Davi obedeceu ao seu pai e serviu aos seus irmãos. Então, uma marca de alguém que é formado, alguém que passou pelo processo, é a obediência e o servir. Não tem como nós termos passado pelo processo e nós não termos um coração obediente ao Senhor e um coração de servo. É impossível, por quê? Porque esse é o DNA, isso é a característica de Deus. Então nós precisamos sondar o nosso coração, nós precisamos sondar a nossa vida cristã, a nossa caminhada, e precisamos ver se nós estamos tendo um coração obediente e um coração disposto a servir. Porque Jesus, ele foi claro. Em Mateus 23:11, o maior entre vocês deverá ser o servo. E Paulo diz em Gálatas que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne, mas nós precisamos usar essa liberdade para servirmos uns aos outros. Então, o servir, ele independe do que o outro fez, porque ele fala sobre você e sobre quem você é em Cristo. Porque se a gente se lembrar, no momento de direção, tanto o pai quanto os irmãos deixaram Davi de fora. Davi não estava lá no banquete preparado para o profeta, mas não era sobre quem os irmãos eram, era sobre quem Davi era. E é essa consciência que nós seremos ativados nessa manhã, em nome de Jesus. Não é sobre o outro, é sobre quem você é em Deus. Então o obedecer e o servir é sobre a sua identidade firmada em Cristo, amém? O outro ponto é que Davi, ele encerra ciclos e ele preserva territórios. Porque no versículo 20,
diz que ele não saiu. Não, agora eu tenho uma outra missão, que eu vou lá para o campo de batalha, e eu sou esse homem que derrubou um leão, que rasgou, que defendeu o urso. Então eu sou esse homem de guerra, eu sou esse homem valente, porque Davi tinha tudo isso dentro dele. É só ver que mesmo no secreto ele tinha esse movimento. Então era da personalidade de Davi. E aí ele vai mesmo novo para um campo de batalha, e aí ele pode ficar, né, deslumbrado e tal, e vai e deixa ali as suas ovelhas de qualquer jeito. Mas quando a gente lê no versículo 20, nós vemos que ele deixou com guarda. Por quê? Porque Davi, ele sabia encerrar ciclos e preservar territórios. E nós precisamos aprender a preservar o nosso território e a encerrar ciclos, porque sim, existem ciclos, né? Estações, Deus se move por estações. E às vezes eu escuto muito: mas pastor, isso é a minha personalidade, eu sou assim mesmo e tal, é o meu jeito. O caráter de Cristo, ele precisa estar acima da nossa personalidade. Se nós somos filhos e filhas do Senhor, o caráter de Cristo, ele precisa estar acima da nossa personalidade. Amém? Você concorda com essa palavra? Você pode celebrar essa palavra de que o caráter de Cristo, ele está sendo formado em você e de que ele está acima, sim, da sua personalidade? Amém? E último ponto, e você pode se colocar em pé. Davi, ele sabe diferenciar uma guerra de uma provocação. O irmão dele, tomado por ciúme, por inveja, ele começa ali a provocar Davi. E eu fico me perguntando se Davi não tivesse sido formado e que nessa prova que exigia uma posição, ele tivesse caído e ele tivesse entrado nessa discussão com o irmão dele. O irmão dele estava provocando ele. E ele estava prestes a enfrentar, a ser apontado publicamente, a enfrentar o gigante, que foi, como o bispo sempre diz, o ponto de inflexão na história de Davi. E aí, ele tivesse cedido a essa provocação. O que teria acontecido com Davi? A força que teria sido minada dele se ele tivesse cedido a uma provocação. Quando nós vencemos uma guerra, nós recebemos um novo território. Mas quando nós vencemos uma provocação, a gente se entrega para o inimigo. Quem ganha uma discussão muitas vezes acaba perdendo a sua alma. Então, nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar a discernir o que é uma guerra do que é uma provocação. E nós não podemos deixar que a nossa energia seja minada em provocações. Adão e Eva foram provocados. A serpente, o inimigo, veio para trazer uma provocação para eles. E eles caíram. Mas a minha oração nessa manhã é que você seja transformado pelo Espírito Santo. Que nessa manhã você tenha esse discernimento na sua vida em todas as áreas, de saber o que é uma provocação do inimigo, aquilo que não tem despojo, que não é uma guerra, parece uma guerra, mas não é, é só uma distração, porque o gigante que vai apontar o seu destino, ele está ali na frente, e agora o inimigo só está tentando te distrair. Romanos 12, 21 diz que nós não devemos vencer, nós não devemos deixar com que a gente seja vencido pelo mal, mas nós precisamos vencer o mal com o bem. Então, em momentos de provocação, é o bem que vai triunfar sobre o mal. É quando nós não vamos dar paga daquilo que aparentemente estão fazendo e estão tentando provocar a gente. Mas nós vamos manifestar o bem. Nós vamos manifestar o céu na terra. E algo que nós precisamos ter um entendimento espiritual, eu tenho orado sobre isso. Eu tenho orado por cada um de vocês que está aqui hoje. Porque nós não estamos aqui reunidos para
para uma palestra. Nós não estamos aqui para ouvirmos um manual de boas práticas e boas condutas. Então, olha, a pastora Carol ministrou isso hoje, essa é a postura que eu tenho que ter, eu vou anotar aqui e eu vou pôr na minha geladeira, eu vou pôr no meu bloco de notas e a partir de agora, essa é a postura que eu tenho que ter na minha vida para ser como Davi. Não é uma palestra, é a palavra de Deus. E a palavra, ela carrega esse poder transformador. É Jesus que transforma as nossas vidas. É Jesus que coloca a gente nessa conduta. Então, eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar por essa transformação que Jesus precisa gerar em nós. A palavra de Deus diz que é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu quero te convidar para nós orarmos juntos aqui no altar nessa manhã, para que o Senhor efetue em você tanto o querer quanto o realizar. Tanto o querer quanto o realizar. E a palavra de Deus declara em 2 Coríntios 13:18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esta é uma manhã de transformação. Então, se você está tentando ter boas práticas, boas condutas, ouvir boas palestras, bons livros, eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração pelo poder transformador do Espírito Santo, pelo poder transformador de Jesus Cristo. Então, se você estava viciado em pornografia, em jogo, em álcool, não é a boa conduta, é o poder transformador de Jesus Cristo na sua vida. Se você pensa às vezes em divórcio, pensa em suicídio, pensa em abandonar as coisas, não é sobre uma conduta diferente, não é um livro, é o poder transformador do Espírito Santo. Enquanto o louvor está sendo ministrado, que os pastores, os líderes possam estar impondo as mãos e declarando o poder transformador de Jesus Cristo. Vamos orar declarando o poder transformador de Jesus Cristo, libertando, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, os grilhões que têm aprisionado em histórias que se repetem. Que a gente possa ter novas condutas espirituais transformadas pelo Espírito Santo. E eu quero te convidar, porque nós somos igreja, nós somos corpo. Você que está aí no seu lugar, levante as suas mãos e interceda, porque essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de libertação, e você tem autoridade. Nós estamos aqui como uma assembleia, declarando: seja feito na terra como é feito no céu, seja liberto aqui na terra como é liberto no céu, seja curado na terra como é curado no céu. Esse é o poder de Jesus, que redime, que transforma, que purifica. Levante as suas mãos, receba a porção que o céu tem para a sua vida, em nome de Jesus. Somente
bênção e nessa porção que recebeu do céu. Nós precisamos perseverar e velar pelas promessas que o Senhor nos entrega. Então, que no decorrer desses dias, dessas semanas, você possa perseverar na transformação que já foi gerada no seu coração. Creia, nós precisamos ter fé daquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, aquilo que Ele está gerando no nosso meio, amém? E que nós possamos ser esses filhos e filhas aprovados, que na nossa caminhada a gente possa, em todos os estágios que nós estivermos vivendo, enfrentando, que a gente tenha no nosso coração essa certeza de que Ele está conosco, de que Ele cuida de nós, de que Ele é um bom Pai. E a palavra diz que o bom Pai, Ele corrige o filho que ama. Então, às vezes nós passamos por processos, é para que Deus nos eleve, para que o Senhor nos aponte. E que você que está nesse caminho, nessa rota de encontrar o gigante que vai apontar você para o seu destino, receba graça em nome de Jesus. Receba favor que só o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor sabe cada filho, cada filha que tem tido as suas posturas espirituais, que tem tido o seu secreto com o Senhor. E nós declaramos como igreja essa graça e esse favor para enfrentar os gigantes. Porque mesmo que pareça improvável, como parecia na história de Davi, o braço forte do Senhor estava com ele. Então eu declaro que o braço forte do Senhor está com você, amém? Vá em paz para a sua semana, com o braço forte do Senhor estendido sobre a sua vida. Que o amor, que a comunhão, que a graça esteja sobre a sua vida. Uma ótima semana.